capítulo 11. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11. Acharam? Primeiro Reis 11, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz: e o rei Salomão, tem coisa aí? Tem bebê na vida aí? Tem, né? Bebê não? Existe, garanto que existe. Primeiro Reis 11, a partir do versículo 1. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. Isso aqui. Para seguir os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres princesas, 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, e a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviaram o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera, e acerca desta matéria lhe tinha dado ordem, que não andasse em seguimento de outros deuses. Porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu conserto ou a minha aliança, e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Feche as olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, agradecemos ao Senhor por esta noite, por esse privilégio, por essa graça que ainda temos de adorar a Ti, esse poder maravilhoso que o Senhor tem nos concedido, de ainda podermos cultuar o Senhor Deus. Sabemos, Senhor, que dias virão em que não poderemos fazer mais isso. Mas enquanto isso, Pai, te damos glória e demos louvores a Ti. Por isso, Pai, que seja a noite onde o Senhor possa falar conosco. Pai, falar com o nosso íntimo, o nosso coração, Pai, que possamos entender a Tua palavra, entender os Teus desígnios, guardar o conserto, guardar a aliança que temos em Cristo Jesus, que através do Teu Santo Espírito saibamos discernir os tempos e os momentos em que vivemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos sentar no seu lugar, por favor. Irmãos, hoje, por ser domingo da família, chuvoso,
eu decidi falar sobre esse tema, mas é dentro dessa tônica que nós estamos mesmo falando sobre orgulho. E nós sabemos que o que atrapalha a maioria dos relacionamentos e o que atrapalha a maioria dos segmentos familiares e até da nossa vida, seja espiritual, seja a vida profissional, em vários casos, em muitas ocasiões, é o próprio orgulho. E nós vemos aqui que Deus vai estar dando algumas orientações para Salomão. E veja que Salomão é um rapaz, ali um moço, de mais ou menos idade. Mas quando Deus aparece para ele, e Deus vai falar com ele, não é um Bill Gates ou o dono da Amazon que está aparecendo para uma pessoa e falando, olha, pede o que você quiser que eu vou te dar. Não é isso. É o próprio Deus que está aparecendo para este homem e dizendo para ele, pode me pedir o que você quiser que eu te dou. Ele pediu a Deus sabedoria para governar o povo. Até então, tudo bem. Então Deus vai dizer para ele, a história todos aqui já conhecem, por quanto você não pediu riqueza, não pediu dinheiro, não pediu nada, então isso eu vou te acrescentar. E você vai ter sabedoria, vai ter conhecimento e inteligência. Você pode dizer comigo? Sabedoria, conhecimento e inteligência. Deus fala isso para Salomão e vai dar alguns nomes falando, ó, você vai ter mais do que esses, mais do que qualquer filósofo, mais do que qualquer sábio na face da terra, você vai ter. E ele teve. Só que nós vamos ver algo aqui que na vida de Salomão, que o problema de Salomão é ter a razão e não guardar a emoção. Talvez seja o problema de nós todos. A razão está aqui, mas a emoção está aqui. Então são portas que nós devemos guardar. E Salomão não fez isso. Ao invés disso, veja que aí todos nós sabemos, guardar as devidas proporções, lógico, uma mulher já é vice. Graças a Deus. Mas 1000, irmãos. 1000 é complicado. É muita mulher para ser casada, irmãos. Você imagina isso aqui em um palácio no harém, como ele tinha, o reino dele. Veja que são 700 princesas, mais 300 concubinas. Eu imagino isso aqui numa TPM. Mas vamos a vida de Salomão, veja que o problema dele todo aqui, olha que orgulho leva no coração do homem. Por que não ficar, desde que a Bíblia está dizendo, olha, além da sua esposa legítima, a filha do faraó. Além delas, essa luz não pode ir embora, além dela, ainda tem mais 700 princesas e 300 concubinas. Agora, você imagina essas mulheres, veja que elas, e naquele tempo, era comum os homens mais velhos se casarem com moças. Então Salomão já é um homem idoso, casado com uma novinha, ou 300 ou 700 novinhas. E então, uma chega para ele e diz, olha, coração de velho é uma complicação, nossa. Porque, só que Salomão, agora você imagina Salomão nessa vida, e uma chegando para ele, você não me ama não, novinho. Você não me ama não. Se você me amasse, você deixaria eu fazer um tempo com o meu Deus. Tá bom, me paz. Aí vem a outra. Por que você deu para fulana isso e não me deu? Então faça isso também. Irmãos, nisso, lá vai 300, 500, 600, 700 mulheres pedindo um altar para o seu Deus. E Salomão é um homem de conhecimento, de inteligência e de sabedoria, mas que não teve poder nenhum sobre a influência das mulheres. Olha o que a mulher é capaz de fazer na vida de um homem de Deus. O orgulho de Salomão aqui entrou no fato de todas as suas riquezas, todo o seu dinheiro, toda a sua inteligência, toda a sua sabedoria, e todos se chegando a ele e ele pervertendo o seu caminho. Veja que Salomão foi capaz de largar Deus de lado
largar a adoração verdadeira para adorar a Moloque, que nós sabemos que eram feitos sacrifícios humanos, de crianças humanas, nesse altar. Salomão foi capaz de adorar Astarote, que nós sabemos que é conhecida como a deusa do amor, ou a deusa da paixão e tudo mais. Era um Deus que Salomão sabia que estava errado. Está tudo errado aqui. Mas uma das coisas que nós temos que parar é de flertar com o diabo. Se você der 1 centímetro com o diabo, ele vai te exigir 1 quilômetro. Então não brigue com ele. E ele vai arrumar os meios, as fraquezas que cada um tem para poder fazer o que ele quer. Ele produz a idolatria em Israel, introduz o pecado em Israel, introduz a adoração a outros deuses em Israel. Mas tem um ponto aqui que Deus vai falar: olha, Salomão, chega, basta, não dá mais. Irmãos, uma coisa que você vai ver é que isso aqui levou anos e décadas até Deus dar um basta. E às vezes nós podemos fazer as nossas alianças, os nossos pactos, continuar errando, continuar fazendo coisas erradas, escondidas de todos, ou fazendo achando que Deus não está ligando, achando que Deus está provando. Mas uma coisa é que chega um momento que Deus dá e basta. Só que Deus vai falar para Salomão: olha, tudo bem, pela promessa que eu fiz ao seu pai, não é por você. Por você já estaria ter morto, mas é por amor ao seu pai, Davi, porque ele foi um homem reto diante de mim. O coração dele foi reto diante de mim. Irmão, talvez você possa pensar que não, mas muitos dos seus filhos, como o próprio Deus vai falar, que vai abençoar a nossa geração posterior, e muitos dos nossos familiares serão abençoados por nossa causa, serão alcançados por nossa causa, serão bem-aventurados na terra por nossa causa. Mesmo que eles façam coisas erradas por nossa causa, Deus vai abençoá-los. Não quer dizer que eles vão se dar bem em tudo, mas abençoados eles serão, porque é uma promessa de Deus, e Deus não volta atrás da palavra dele. Então esse princípio que ele está falando para Salomão aqui: olha, eu ainda vou fazer algo, eu ainda vou esperar você morrer por causa de Davi, não por tua causa. Eu vou esperar o seu tempo quando você fechar os olhos, mas esse reino será rasgado. Eu ainda vou deixar ele por amor a Davi, não por você, mas por amor a Davi. Eu vou permitir que fique uma tribo por você, a tribo de Judá. Ficou também a tribo de Benjamim, mas essa eu não contava muito, que era um povo bem pequeno, porque devido ao fato lá em Juízes, com a esposa do Levita, então essa tribo ficou quase dizimada, então eles ficaram juntos, mas já nem contavam mais em Israel. Mas quando eles vão ficar, e Deus está falando com Salomão: olha, do reinado do seu filho. Irmãos, aqui também tem uma outra advertência para mim e para você. Os nossos erros também poderão alcançar a nossa geração posterior. Então o que nós temos que pensar? Qual o legado que estamos deixando para os nossos filhos e netos? Quais os pactos e as alianças que estamos fazendo hoje, que talvez não nos alcance no nosso dia, mas vai alcançar na nossa geração posterior? Nós vamos dizer que Roboão, quando ele assume o trono, o rei de Israel realmente rasgado, entra Jeroboão na história, entra outros inimigos. Até então, nós vamos ver que Salomão não tinha inimigos na terra, porque Deus tinha prometido isso. Mas agora, quando ele rasga esse pacto que ele tem com Deus, então os inimigos começam a levantar, e dentro desses inimigos levanta-se Haddad, um homem que era filho de um rei nos dias de Davi, que foi vencido e que foi para o Egito, e o faraó, que era naqueles dias, se agradou tanto desse homem que deu a própria filha dele como esposa, o criou no Egito, fez todas as coisas que ele precisava. Mas agora Deus está levantando ele contra o reinado de Israel de novo. Inimigos que já estavam vencidos no passado e que são levantados para guerrear no futuro. Então o que está acontecendo? Nós vamos dizer que a igreja de Jesus Cristo, nós precisamos tomar uma postura, porque muitos inimigos que estamos vivendo hoje, talvez seja da geração anterior, uma geração de igreja que levantou ídolos e postes ídolos, altares profanos, altares que eu estou dizendo aqui literalmente, são locais de adoração que não condizem com a palavra de Deus, não condizem com os termos bíblicos.
Alianças que foram feitas, que estão hoje trazendo para as nossas vidas percalços. Hoje de manhã eu falava na escola bíblica, e vou continuar no domingo que vem, porque nós estamos achando que as coisas estão andando às mil maravilhas, que esse corona que está aí, esse lazarento aí vai se resolver. Irmãos, o problema não é o vírus, o problema não é isso, é muito mais além do que isso, mas o que nós estamos vendo não é o que está acontecendo. O tudo está sendo passado. Hoje eu gostava, no domingo que vem eu vou trazer na escola bíblica alguns termos que estão sendo assinados no mundo por causa de alianças da igreja, por causa de pactos da igreja, altares que foram levantados, e é uma igreja que não clama, é uma igreja que não ora, é uma igreja que não busca, é uma igreja que está totalmente desapercebida das coisas que deveriam fazer. E aqui nós temos que trazer uma responsabilidade para as nossas vidas. Quais altares temos levantado? Quais altares nós levantamos? Veja que Salomão está achando que não tem nada a ver, não tem problema nenhum. Ele é um homem sábio, ele é um homem inteligente, ele é um homem de conhecimento, não tem nada a ver. São vários ídolos que você pode levantar. Tudo que compete com a adoração a Deus verdadeiro são ídolos que nós levantamos. Então vem o fato aqui, ó, se o cônjuge ele é um empecilho para você servir a Deus, e você prefere servir o cônjuge, ou o filho, ou o trabalho, alguma coisa, e coloca isso no lugar de Deus, é um altar que você ser derrubado. É fácil falar de Salomão, mas e as suas emoções estão sendo tomadas pelo quê? Os seus dilemas estão sendo tomados pelo quê? O que você põe na frente de Deus? Você trata compromissos com Deus, e ao mesmo tempo, quando surge aquele ídolo, você larga Deus de lado, larga Deus de lado, e vai para aquele ídolo. Se tem algo que impede a sua adoração a Deus, o seu culto a Deus, ou o seu serviço a Deus, são altares que precisam ser derrubados. E são brechas que o inimigo alcança para entrar na nossa vida. Até então Salomão não achou que tinha nada demais. É a minha esposa. Senhor, mesmo que o Senhor disse lá que o casamento tem que ser monogâmico, eu fiz aqui como Davi. Davi também tinha outras mulheres. Só que a Bíblia vai dizer que Davi, ele se envolveu com as mulheres por amor, não por negócio. Salomão se envolvia por negócio. Ele era movido pela política. Ele era movido para aumentar o reino dele, aumentar o sistema de influência dele, através dos pactos matrimoniais, porque naqueles dias era assim que eram feitos. Então, a minha pergunta: se Deus está olhando para a igreja hoje, está permitindo tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo, onde é que estão os nossos pactos? Onde é que estão os nossos dilemas? Onde é que estamos errando? O que estamos fazendo de errado? Roboão, eu sei que todos aqui nós vamos ver que Roboão ele entra na cena, ele é aqui feito o vilão da história, mas o problema não foi tanto Roboão. O problema foi no pai dele. Foi por causa do pai dele que o reino foi rasgado no tempo dele. Quando Jeroboão, que era o aliado fervoroso dele, se levanta contra o próprio Salomão, o que Salomão faz? Vou matá-lo. Porque é isso que a pessoa, quando ela perde o Espírito Santo, ela entra no espírito de rivalidade, entra no espírito de orgulho. Ao invés de ela ser corrigida e aceitar a correção, ela parte para o ataque. Ela quer atacar, ela quer agredir, ela quer brigar, ela não aceita a correção dos outros. Jeroboão chegou tentando corrigi-lo ainda. Mas Jeroboão também vai errar, mas isso aqui é o outro tema. Mas eu gostaria que você fosse comigo agora lá em Apocalipse. Apocalipse 13. Tá? Amém. Apocalipse 13.
verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhes poder sobre toda tribo e língua e nação. E adoraram a todos os que habitavam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Verso 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adoraram a imagem da besta. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes está posto um sinal na mão direita ou na testa. Queridos, olha para mim aqui. Quando eu olhei uma notícia essa semana que me chamou a atenção, uma lei que foi promulgada e está sendo feita, já está aprovada. E a pergunta que às vezes nós nos fazemos é: como que 512 pessoas, 512 homens, conseguem dominar 215 milhões de pessoas? Como você pega um pequeno número, 512, contra 215 milhões de pessoas e domina? Por que você está usando máscara? Por que você está usando máscara? Lei. Existe uma lei. Se você deixar de cumprir essa lei, o que vai acontecer? Estão instituindo multas. Não sei como é que vai cobrar essas multas, não. Eu sei que nos Estados Unidos tem como cobrar. Mas já vai ser instituído como norma. Daqui para frente, se acostume. É o seu acessório indispensável, seja onde você for. E está sendo aprovado como lei nacional em todos os lugares do Brasil. Todo mundo vai ter que usar isso aí. Então, as leis que vão sendo promulgadas. E aí nós vamos pensando o seguinte: quem é a besta? Assim como Salomão deu autoridade por causa de alianças, onde é que a igreja fez alianças que permitiu que tudo que está acontecendo agora esteja em vigor? Nós hoje estamos buscando o quê? Vamos ser sinceros, irmãos, como igreja de Deus. Em que nós estamos esperando resposta para o problema que nós estamos vivendo? Nós não estamos esperando resposta em Deus. Nós estamos esperando resposta no prefeito, no governador e no presidente. Nós deixamos Deus de lado e passamos a servir mil. Passamos a adorar mil. Passamos a adorar agora o sistema ao invés de Deus Criador. Não é Deus que nos deixou, fomos nós que deixamos Deus. Não é Deus que disse que saiu de perto de nós, fomos nós que saímos de perto de Deus. Nós levantamos nossos altares, estamos sofrendo por aquilo que nós fizemos. Foi tirado de nós esse direito. Veja que essa besta que está falando aqui é o poder político tomando conta e tomando todas as suas providências. Se você desgovernar, vamos colocar assim, né, na sua vida, e quiser sair fora dessas leis, o que vai acontecer com você? Você vai preso. Porque não tem como você lutar contra a lei. Nós estabelecemos um Deus sobre nós. Esse Deus se chama lei dos homens. Poder político. Qualquer coisa que acontece hoje, a igreja não ora, a igreja não busca mais, porque a igreja se tornou orgulhosa, a igreja se tornou totalmente autônoma, a igreja se tornou totalmente providencial para si mesmo. Então, o que é que nós estamos buscando nosso recurso? Tudo nosso é, vamos colocar, não que seja errado, não, querido. O problema é a confiança. Mas no Senado, querido, quem é o nosso representante? Quem está nos representando?
Nós estamos confiando nos altares que nós levantamos, não no que Deus providenciou. É fácil você falar de Salomão. Salomão agiu politicamente, como Deus colocou aqui. Agora veja que foi colocado aqui. Quem é que está sobre esse domínio que a Bíblia está dizendo? Todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, escravos e livres. Não interessa. O poder foi dado, o domínio foi tomado. As crianças estão sob domínio. Os ricos estão sob domínio. Os poderosos que nós julgamos na terra estão sob domínio. Os escravos estão sob domínio. Os livres, que se dizem livres, estão sob domínio. Você consegue se levantar contra o sistema lá da sua empresa? Foi dado poder a eles. Eu sei que muita gente aqui, isso para todo lado, já aconteceu comigo, aconteceu com todos aqui. Nós vamos ver o seguinte: quem trabalha aqui está determinado. Se o patrão quiser pagar, paga. Se não quiser, deixa que o governo pague. E vai dessa forma, porque foi estabelecido, não tem como você não estar contra. São os poderes que nós estamos dando, as autoridades que nós estamos dando, e isso está nos enfraquecendo espiritualmente e nos levando ao caos. Você sabe, eu mostrei aqui hoje de manhã, que a moeda, eu falei com vocês que no mês de maio ia ser lançado. Aí, irmãos, nós já estamos buscando um outro sistema. A igreja precisa estar atenta para isso. Porque nós achamos que o anticristo ia se manifestar de um jeito, achamos que o poder do maligno ia se manifestar de um jeito, o anticristo já se manifestou, hoje eu de manhã explicava isso aqui, a moeda única já foi lançada e a marca também já está pronta. Então a questão é, será que Jesus volta agora ou será que nós vamos ter que resistir? E se Jesus não voltar agora? Você acha que o diabo vai aparecer para você dizendo: olha, eu sou o diabo, se você não me adorar? Pronto. O sistema já está preparado. Hoje eu queria explicar para vocês, para os irmãos aqui. Você sabe que a moeda única que foi lançada, que é a criptomoeda, já foi lançada, já está em vigor. Que através dos pagamentos que estão sendo feitos, você sabe que nem, né, Márcio? A gente já está recebendo já por ela. Essa é a moeda do anticristo. E muita gente talvez já está recebendo e está achando que é bênção. Só que daqui a pouco, quando você receber esse dinheiro, e muitos estão recebendo aqui, você vai ter que ter essa marca. Quem viu lá na China aqui, essa semana, que para você entrar num lugar lá, você tem que mostrar a mão. Entrar na faculdade, já tem que mostrar um códigozinho. Está na mão. Não viram, não? Está vendo que vocês estão passando desapercebidos? Daqui a pouco você está com a marca e nem sabe. E recebeu a marca, já ficou. O sistema já está pronto. Isso porque a igreja fez casamentos ilícitos. Isso porque a igreja traçou planos ilegais. A igreja fez alianças com que ela não deveria fazer. Levantou altares que não deveriam ser levantados. O sistema que está aí no mundo aí já foi colocado de uma forma para que você não perceba. As pessoas, quando Jesus está falando será como nos dias de Noé, é para você entender as coisas como iam acontecer. Você não vai perceber até o momento quando Noé entrou na arca, e é aí que eles perceberam que o fim tinha chegado. Está tendo tudo feito debaixo dos panos, mas nós levantamos os nossos altares, nós estamos distraídos. As mulheres da vida de Salomão foram para distraí-lo. E ele não percebeu que ele estava afundando. Só quando ele viu, é Deus que estava levantando contra ele, e levantando o sistema contra ele, aquilo que ele arrumou, ele caiu em cima. Olha que homem sábio, inteligente e cheio de sabedoria. Não resistiu à astúcia do diabo. E nós, que estamos distraídos com tantas coisas? E nós que estamos nesse sistema? Então faça uma análise agora para você mesmo. Quantas vezes você deixou Deus de lado, deixou o culto de lado, vai servir no seu altar? Eu não vai dar tempo para explicar para vocês aqui sobre esses deuses. Cada um desses que foram feitos aqui, cada um segundo a sua nação.
Mas se for olhar, a igreja hoje está cheia desses deuses. Tudo nosso hoje, nós temos desculpas para não servir a Deus. Nós temos desculpas para não ir ao culto. Temos desculpas para não orar. Temos desculpas para não ler a Bíblia. Mas não inventamos uma única desculpa para voltar e ir no que nós levantamos. Seja ele qual for. Se falar para alguns aqui, ou para muitos, né? Que amanhã você tem uma prova, você passa a noite inteira estudando, mas não é capaz de passar 5 minutos orando. São altares que você está levantando. E Deus vai deixando, Ele vai dando corda, até que você perceba. Ou se você não perceber, errar o rei da sua mão. Atitudes nós devemos tomar. Então, onde foi que a igreja perdeu esse domínio? Onde foi que a igreja fez casamentos lícitos? Desde o ano 90 para cá, a década de 90 para cá, a igreja tem contraído vários relacionamentos. Faça uma pesquisa para você ver. Os vários relacionamentos que a igreja foi fazendo, as várias alianças que a igreja foi fazendo, e não se apercebeu que estava fazendo casamentos ilícitos, fazendo alianças ilícitas, tornando Deus apenas um coadjuvante na história dela. O último altar que a igreja levantou agora foi o altar da vaidade. Eu falei sobre isso aqui na quarta-feira. O altar da vaidade é o pior que existe. Esse é o que Salomão vai falar. Vaidade de vaidades é tudo vaidade. A vaidade toma conta. Então nós começamos a achar que tínhamos o domínio de tudo. Nós achamos que estava tudo muito bem. E começamos, como eu disse aqui, a fazer tempo luxuoso. Não é nada de errado isso aqui não, filhos. Salomão fez tempo luxuoso. Não adiantou em nada. Levantar casas luxuosas. Começamos a levantar um altar ao Deus Mamon, que é também Baal, que nós não percebemos, mas a igreja hoje, ela adora Baal. Ou seja, é o Deus da riqueza e da prosperidade. Tudo que nós estamos fazendo, os altares que Salomão levantou, a igreja de hoje está levantando. O sistema que Salomão levantou, nós também estamos levantando. Nós estamos caindo no nosso orgulho, estamos caindo na nossa soberba, estamos caindo na nossa vaidade. Estamos comprando, adquirindo coisas que não precisávamos, mas estamos fazendo. Quando Deus fala para Salomão que, olha, eu vou deixar a tribo de Judá, as outras 10 tribos, hoje não se tem menção delas. A única menção que ainda prevalece até hoje, que Deus vai falar, é a tribo de Judá. Judeus, por causa da aliança que Deus tem com Davi. Porque o coração dele foi reto diante de Deus. Davi não aceitou alianças com deuses estranhos. Ele permaneceu firme no Senhor. Então, como que vai ser amanhã? Não sei. Eu sei que se nós não corrigirmos nossos casamentos, nossas alianças hoje, amanhã, talvez nós não tenhamos tempo de nos arrepender. Então, em nome de Jesus, vamos orar, para que nós possamos cair em nós. Não sermos ludibriados por paixões, por emoções. Mas a razão, ela tem que ser equilibrada com a emoção. Não devemos ser racionais demais, nem emocionais demais. Tudo tem que ter um equilíbrio. E saber dizer não quando precisamos dizer não. Ainda que seja, talvez, cônjuge, filho, que peça para você quebrar sua aliança com Deus, fazendo coisas que você sabe que não estão em acordo com a palavra. Não faça. Nem chega com conversa moral. Não faça. Se você sabe que está agredindo a palavra de Deus, não faça. Você está infringindo os princípios de Deus, não faça. Davi fez isso. Por isso ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus.